Olá, amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui. Hoje eu vou trazer um conteúdo específico para quem gosta de operar índices, tá? É um conceito que tu pode usar tanto para o índice Bovespa, que é o que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que é muito utilizado para operar contratos futuros, né? Para quem opera em mini índice, índice cheio. Eu sei que o pessoal aqui no Brasil opera muito tanto dólar futuro quanto índice futuro. Isso é muito comum também nos Estados Unidos. Com os índices que eles têm lá, que é o Dow Jones, o Nasdaq, o Russell, o próprio S&P. E eu vou trazer hoje um conceito que eu acho muito legal para que a gente consiga se situar dentro de alguma direção do mercado. Normalmente as pessoas chegam no mercado e olham, obviamente, calendário econômico, algumas notícias que podem impactar de maneira relevante o dia e trazer alguma movimentação mais abrupta para o mercado, mas poucas pessoas olham esse setor. Tá? Agora as pessoas vão pensar, quando estão ouvindo isso de mim, né? Será que ele vai olhar um setor específico de ações? Né? Tem muita gente que olha muito a direção da Vale para operar o índice futuro aqui no Brasil. Isso porque a Vale aí tem na composição quase 20% do peso do Ibov. E é assim também algo interessante para se analisar. Dificilmente o Ibovespa vai subir com a Vale caindo, às vezes ela trava o Ibov, né? Agora, o que é muito interessante analisar quando você vai operar algum índice é o como estão as taxas de juros daquele país em que o índice é composto. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tu pode olhar as taxas de juros, tá, através dos DIs. Então, tu pode olhar o DI 1F24, DI F27, F35, para algo mais longo, né? Mas o que isso impacta? Bem, normalmente quando a curva de juros tem uma puxada muito ampla de alta, a gente vai evitar ficar comprado em índice. Por quê? Porque, teoricamente, a gente vê segurança sendo sempre o oposto de risco. Então, quando a gente olha para o mercado de juros, a gente está olhando para segurança. Quando a gente olha para o mercado de índice, a gente está olhando para ações, risco. Então, dificilmente a gente vai ficar posicionado numa posição comprada se o DI está porrando para cima, o negócio está subindo tipo bicho. Então, a gente tem que ter muito esse feeling, esse cuidado, e é muito importante tu ter na tua grade de cotações do TradingView, que permite isso, talvez aqui na aba os DIs plotados acima aí do que tu estiver operando, caso sejam os índices brasileiros. No ponto do Ibov, vou trazer aqui para vocês uma breve análise que vocês vão observar a diferença entre o Ibovespa, tá, o como ele estava trabalhando e o porquê que ele estava se movimentando dessa forma, frente ao próprio DI. Então vou trazer para vocês aqui, ó. Vocês podem adicionar aqui, sempre para comparar um símbolo aqui na ferramenta do TradingView, tem um mais aqui, muito próximo do título do ativo que tu estiver analisando. Tu pode vir aqui e escrever DI, daí tu pode vir aqui no 1F25. Ver se ele acha assim. Opa, aqui no TradingView é 2027, eu vou botar. Aqui, se tu pode olhar aqui, vai estar, adiciona em uma nova escala, para que não fique bugado, né? Tu vai ver a correlação inversa, tá? Inversamente proporcional aí entre o DI 1F27 e o índice Bovespa. Observa que quando o DI está puxando para baixo, o Ibov está puxando para cima. Quando o DI ficar de lado, consolidando embaixo, o Ibov ficou de lado, consolidando em cima. Isso porque, justamente como eu comentei para vocês, a percepção de juros para segurança e índices para risco, ela é muito visada no mercado. Então, se tu um dia estiver operando comprado, querendo defender tua posição comprada, e o IDI estiver subindo muito, talvez tu tenha que ter um certo cuidado, porque não vai ser um dia bom para ti. Então, eu acho que é uma boa leitura aí, um bom adicional aí para tu ter nas suas análises diárias e mais frequentes. E isso aqui não se comporta apenas no mercado brasileiro, tá? Isso aqui eu uso bastante tanto no mercado americano, tu pode olhar no S&P, no Nasdaq, né? O Nasdaq tem uma acessibilidade maior, a Treasury de 10 anos, 5 anos, tu pode olhar essas variações para que tu consiga ter uma noção e se situar
da melhor maneira possível aí para tu estar olhando. Tem gente que vai olhar a correlação com o dólar? Pode também. Só que em alguns dias o dólar pode estar caindo e a bolsa estar caindo também, tá? Mas o dólar também sim é usado por muitas pessoas aí como hedge. Mas eu quero aproveitar para vocês, já que eu estou aqui e vos falo a respeito de índices, eu vou dar uma breve olhada aqui no índice Bovespa. Afinal, na última vez que a gente deu uma olhada aqui no Ibov, tá? A gente estava, eu acho que foi em alguns giros de mercados passados. Eu comentei sobre, deixa eu até tenho aqui, ó, eu comentei sobre essa região aqui desse fundo, ó, até deixei plotado aqui, ó, para o viés otimista continuar, a gente não podia perder esse fundo aqui. A gente perdeu o fundo, a gente gerou aqui uma estrutura de diamante, lembra muito aí uma consolidação de topo, poderia ser interpretado como cabeça e ombros. A partir daí, pessoal, a gente veio para um movimento que perdemos absolutamente todos os suportes e, infelizmente, eu observo novamente o preço do índice Ibovespa chegando ali por volta dos 100 mil pontos, talvez até a faixa aí dos 94.700 pontos na região de fundo anterior, tá? É a minha leitura atualmente para o Ibov. Quando a gente olha aqui de maneira mais limpa, tá, o índice, a gente percebe que a gente teve esta movimentação aqui bem clara, tá, de reversão de movimento. A gente teve uma primeira movimentação de baixa, seguida por uma movimentação que está um tanto quanto parecida, tá? Mas a gente ainda não teve o objetivo. Na minha humilde leitura, a gente tem como um suporte relevante essa faixa aqui, que seria uma faixa que já foi muito defendida de fundos anteriores, tá? É a zona aí dos 100 mil pontos, basicamente. Então, se você quiser deixar aí plotado nessa tela, zona dos 100 mil pontos, vai estar, né, o que eu falo de 100 mil pontos é região, tá, pessoal? Pode ter aí 102 mil pontos, 100 mil pontos, 99 mil pontos. Então, é uma região. Mas é evidente, o número psicológico aí de 100 mil pontos é bem relevante para o índice futuro, tá? Outro ponto importante, essa região aqui de fundo, onde marcamos a mínima, ela é bem relevante, tá? Mas eu não vou ficar surpreso caso o mercado americano venha para uma movimentação muito forte de queda e o índice brasileiro siga essa movimentação, tá? Então, uma vez que a gente tem essa estrutura aqui de baixa, bem definida, uma vez que o preço ele já está trabalhando abaixo das minhas principais médias, tá? Que vão ser a média móvel de 200 e a de 21 períodos, eu tenho uma clara direção para baixo, tá? Eu vou evitar sempre operar na ponta comprador, sempre que eu tiver algum pullback, algum respiro de longo prazo, de médio prazo, vou procurar uma chance de vender mais alto para seguir o zigue-zague descendente. Agora, o ponto é, se o preço do Ibovespa voltar a testar essas regiões aqui de 96 mil pontos, 94 mil pontos, eu acho sim que ainda é uma boa zona para você estar observando como zona compradora, principalmente para quem olha com uma visão um pouco mais de longo prazo. Para quem acompanha múltiplos, tá? Vocês podem ver aí múltiplos fundamentalistas que muitas vezes são utilizados para ver se a bolsa está barata, se a bolsa está cara, tá? Um deles é muito preço-lucro, preço-valor patrimonial das empresas que compõem o índice. Então, quando tu olha isso, o Ibovespa, de certa forma, ele está descontado. Só que quando a gente olha os gráficos, o desconto sempre pode ser um pouco maior. Então, sempre vale vocês ficarem atentos para evitar comprar no meio do caminho, porque nesse meio do caminho, tentar achar a faca caindo é um tanto quanto perigoso. Tá? Caso, então, a gente veja algum tipo de pullback para cá, na minha leitura, vai ser apenas um respiro aí para manutenção do movimento de queda, tá? Outro ponto importante é como nesta perna de baixo, de alta, a gente teve uma única movimentação, também não vou ficar impressionado se nessa perna de queda a gente ter apenas uma movimentação. O mercado ele pode trabalhar também em uma simetria, tá bom? Meus amigos, eu espero ter conseguido contribuir não apenas aí com uma dica aí do olhar o DI futuro e olhar os índices, também essa mesma dica vale aí para o S&P 500, né, um índice que eu acompanho mais aí com vocês, que eu trago mais atualizações frequentes aqui no meu perfil. Tu também pode usar a mesma ideia, tá? Então, só precisa mudar isso. Em vez de olhar o DI, tu vai olhar aqui os Treasuries de 10 anos, tá? Ou de 5 anos. Então, tu bota aqui o S10Y, tá? Que vai ser o de 10 anos. Também tu vai ver um movimento
muito parecido, tá? Inversamente proporcional dos índices americanos frente à taxa de juros, tá bom? Meus amigos, espero ter contribuído mais uma vez. Eu quero te lembrar que se tu gosta desse tipo de vídeo, me incentiva deixando teu boost, teu like aqui e também considere me seguir para ter mais conteúdos como esse. Desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e até a próxima.